nessa noite. Deus, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conhece o nosso deitar. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe tudo aquilo que nós vamos dizer. Quando você chegou aqui, Deus já sabia o que você ia pedir. Deus conhece o seu dia de ontem, o seu dia de hoje, conheceu como foi a sua noite passada e sabe daquilo que mais você está precisando e necessitando nessa noite. E a nossa oração é que Ele esteja hoje no boca de Deus, para falar no meu coração e também para o seu coração. Vamos ficar em pé, colocar assim a mão em vista, abençoando a vida do pastor Pedro Negro. Pai Celestial, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por essa rica e maravilhosa oportunidade, Pai, que Tu nos dá, e sairmos daqui com a nossa vida mudada, com a nossa vida transformada, e sairmos daqui nessa noite sarados, curados, restaurados, pelo poder guiado no Teu nome, Pai. Pai, que a Tua graça seja vista nesse lugar, que esse lugar seja lugar de honra, de bênção e de louvor para o Senhor, Pai. Que Teu nome seja glorificado através da nossa vida nessa noite, Pai. Pai, coloca o pastor nas Tuas mãos, no Teu altar, unge ele, unge os lábios dele, Pai, que nada que venha sair da boca dele seja dele mesmo, mas seja do Teu Espírito, Pai. Que Teu Espírito nessa noite possa falar, que pessoas aqui possam ser tratadas, curadas, saradas, falar língua, pular, cantar, dançar, porque a alegria do Senhor é a nossa festa. Pai, muito obrigado por isso, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. As palavras que o pastor falou, olha aqui, essa introdução foi pelo Espírito de Deus, irmãos. Porque a palavra que o Senhor me deu para ministrar nesta noite é uma palavra de ensino, e ela veio, creio que diretamente do céu, porque o rei pedia ao Senhor para falar primeiro comigo, para que pudesse falar à igreja. Nós queremos com essa palavra hoje mudar o foco da sua atenção para o prêmio que está destinado para você, para mim e para você. Não um prêmio, um Fiat prêmio não, é um prêmio, é um prêmio que é seu, viu? É um prêmio muito mais valioso do que todo o ouro que estiver neste planeta. Nós sabemos que as nações, ela, para dizer que tem alguma coisa, ela tem que ter um lastro de ouro lá no seu banco central para poder dizer, não, a nação tem tantos dólares, tem tanto dinheiro, né? Então, esse prêmio, irmãos, ele vai ser distribuído a milhões e milhões e milhões de pessoas. E eu quero a minha parte. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 40. Mateus 25, versículo de 31 a 40. Se você quiser ficar de pé em reverência à palavra de Deus, diz assim a palavra de Deus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, versículo 34, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos?
ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos bens? Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Aleluia. Poder sentar, irmãos. Eu não incluí nesta leitura os versículos de 41 a 46, porque eu não vou falar aqui do julgamento dos bodes. Vou deixar essa palavra de ensino para o pastor ensinar, né, irmãos? Eu vou falar nesta noite apenas sobre a herança dos justos e fiéis a Deus. Vou falar somente sobre isso. A herança dos justos e fiéis a Deus. Que eu creio que é o caso da maioria dos que estão aqui, dos que se encontram aqui. Então esta palavra é para você e para mim também. Se alguém não se enquadrar como justo e fiel a Deus que estiver aqui, hoje é o dia de você entrar nesse grupo de abençoados, como diz aqui, né? Esse grupo de benditos do Pai. Se não for crente, também é uma oportunidade de você aceitar Jesus e entrar nesse grupo de abençoados. E se for crente e estiver cocheando entre dois pensamentos, estiver cocheando entre servir ao mundo e a Deus, eu digo que a partir de hoje é bom você mudar esse comportamento. Amém? Nesta vida aqui, irmãos, existem muitas coisas boas às quais damos muita atenção. São coisas, irmãos, são coisas boas. Geralmente bens materiais, casa, carro, dinheiro vivo, é muito bom dinheiro, né? Posição social, e aí por aí vai, né? Muitas coisas boas aqui. Nós ficamos também muito contentes quando recebemos alguma cortesia, né? Alguma prioridade sobre demais pessoas, né? Eu pelo menos é amado. Quando eu chego assim, em determinado canto do banco, algum lugar, eu vou para uma fila, né? Uma preferencial ali, eu vou para lá, né? Já tem mais de 60, porque a minha idade é mais de 60, né? Não é? Então nós achamos muito bom, irmãos, quando a gente tem alguma coisa assim. Eu digo que isso não desagrada a Deus. Não agrada não. Viu? Nós desagradamos a Deus quando pomos estas coisas em primeiro lugar. Aí sim, aí nós desagradamos a Deus neste momento. Nós queremos lembrar, irmãos, que apesar de vivermos neste corpo e neste mundo material, o nosso corpo, ele é formado também de alma e espírito. Não é porque somos humanos e estamos nesse mundo, estamos nesse corpo, que daremos mais atenção às coisas materiais ou aquelas coisas que nós vemos com nossos olhos. Não é por isso, porque, como eu disse, nosso corpo, nós temos essa parte material, que é a carne, mas nós temos também a alma e o espírito. E nós, o povo do mundo, quem ainda não recebeu a Jesus, tudo bem, mas nós, irmãos, que já recebemos o chamado para a salvação, que é o caso, né, de todos nós, que confessamos a Jesus como Salvador, nós devemos dar mais atenção à parte espiritual, irmãos. Nós devemos dar mais atenção às coisas espirituais e não às materiais. E este é um princípio, irmãos. Hoje é muito ensinado os princípios que Deus trabalha conosco. E este é um dos princípios de Deus de relacionamento conosco. É se nós damos primeiro lugar a Ele. Deus investe muito, Deus investe pesado, irmão.
né? Pelo nosso espírito, nós nos voltemos mais para Ele do que para o mundo. Por isso que nós temos o Espírito dentro de nós. Por isso que Deus investe. Porque Deus sabe que aqui neste mundo nós estamos nesse invólucro, que é a carne, que é o corpo, e Ele vai, o mundo vai nos chamar a atenção. Mas aqui você tem um Espírito dentro de você. Você tem um Espírito que me adora. Você tem um Espírito que pode me adorar. Estava sempre orando aqui, o louvor aqui desta igreja. É muito maravilhoso a maneira de vocês louvarem. Leva a gente realmente para louvar, né? Assim elevar e ligar no céu. Então, pelo nosso Espírito, Deus quer que a gente volte a Ele. Não foi isso que Ele falou para Israel em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12? Foi. Ele diz assim para Israel: agora, pois, Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos? Pode conferir aí, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Que ande em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E isso está lá no Velho Testamento para o povo de Israel, mas também é para nós, irmãos. Isso não mudou, esse princípio de Deus não mudou. Deus continua conosco, sobre o Novo Testamento, sobre o Novo Pacto, né? Mas nós somos também povo de Deus. Então Deus quer que a gente seja assim também, irmãos. Deus quer que nós sejamos assim. E o que é que Ele falou para Israel? O que é que Ele disse a Israel com isso? Ele disse a Israel que exigiu de Israel obediência. Viu? Com essas palavras Ele pediu obediência. O versículo 13 de Deuteronômio, ele diz que o povo de Israel deveria guardar os seus documentos. Por outro lado, irmãos, isso é uma das coisas que desagrada a Deus. Por outro lado, desagrada a Deus também. Sabe que, apesar dele prometer nos recompensar, nós não damos importância. Nós não damos importância ao que Ele quer nos dar. Cada crente fiel que aqui está, ouvindo a palavra, cada crente fiel que aqui está, cada crente chamado de justo, ele tem direito a uma herança espiritual valiosíssima. Herança espiritual valiosíssima. Veja bem que o versículo 34, preste atenção como é que Deus fala aqui, né? Veja com que ênfase Deus fala aqui no versículo 34. Então dirá o rei, que aqui o rei é Deus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Ele chama a gente, irmãos. Ele chama aqueles que ele chama de benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Viu? Essa palavra aqui, Deus vai dizer, isso é no final da grande tribulação. Vai acontecer isso, Deus dá esse chamado. Então nós devíamos ter a nossa mente, irmão, ligada nisso, como movimentação, aliás, como motivação da nossa fidelidade a Deus. Nós devíamos ter como motivação essa recompensa, que apesar de ser muito longe ainda, mas eu vou falar aqui que ela também já está presente nessa vida, mas é nossa. Na verdade, nós não damos atenção a isso. Mas sabe por que muitas vezes nós não damos atenção a isso, irmãos? Porque não somos ensinados, irmãos. É muito difícil você ver uma pregação sobre isso aí. Na verdade, nós não somos ensinados sobre isso. É como se as coisas do céu não fossem de muita importância para a nossa vida. A gente está passando nessa vida aqui, né? E aí as coisas que importam é o culto, louvar, etc. Mas por aí vai, isso na
É como se as coisas do céu não tivessem importância para nós, né? Mas veja bem, veja aqui diz, irmãos, que esta herança está preparada desde a fundação do mundo. E o apóstolo Pedro diz que essa, no capítulo 1, na sua primeira carta, ele diz que essa herança é para nós. Você verá no final que ele vai dizer isso. Essa herança é para nós, irmãos. Será que quando a gente tem direito a alguma coisa, será que a gente, quando alguém diz, rapaz, você tem direito a isso, você não vai dar importância? Você não vai atrás, você não vai correr atrás? Vai e bem ligeirinho. Então, irmãos, se a gente não nos interessar pela nossa herança, nós não vamos trabalhar para ela. Se a gente não nos interessar por alguma coisa que nos deram, Petrolino, olha, foi lhe dado um terreno lá em tal canto, assim, menino tal, então não vou falar. Não faço, não tomo providência de cegar o terreno, não tomo providência de fazer alguma coisa, né? Nunca eu piso lá. O que vai acontecer? O pessoal vai tomar conta. O povo vai tomar conta, vai ser apossado aquilo ali, né? A primeira promessa de receber uma herança, irmãos, que está na Bíblia, foi para Israel. Aquela geração que saiu do Egito para a terra prometida, ela não foi, diz a Bíblia aqui, nós todos conhecemos essa história, ela não foi fiel a Deus. E por isso, o que aconteceu? Não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb, por um motivo muito simples. Diz Números no capítulo 14, versículo 21 e 24. Só porque ele creu na palavra de Deus. Dá uma olhadinha lá, Números 14. Números 14, 21. Deus diz assim: porém, tão certamente como eu vivo e com a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, o que aconteceu? Não verão a terra que os seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram verá. Versículo 24: porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir. Perseverou em me seguir. Então Josué e Caleb, eles receberam a herança, depois não deu lá na frente, né? Porque ele tinha no seu coração aquela terra como herança de Deus, irmãos. É tanto que você olhar um pouquinho mais para cá, eu só para lembrar aqui, ele diz assim, no capítulo 13, quando aqueles 10 filhos disseram que não dava para entrar na terra, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por quê? Porque a herança era minha, a aliança dele, ele sabia que a herança era dele, só ele acreditou nisso. Mas tanto por Israel não acreditou. Aí alguém diz assim: mas irmão Petronilo, nós estamos no mundo moderno. No mundo moderno está bom, né, irmãos? Internet, né? Face e outras coisas mais. Nós temos que acompanhar a modernidade. Muito bem. Pois sabe acompanhar, viu, irmãos? Quer acompanhar a modernidade? Sabe acompanhar. Porque Deus não mudou. Diz Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Nós saímos do Egito, nós a igreja, saímos do Egito do mundo para irmos a Canaã celestial pelos caminhos traçados pelo Senhor. E os caminhos traçados pelo Senhor é a sua palavra. Não há atalhos, irmãos. Se você buscar atalho, não vai chegar. Você só vai chegar lá se for por aqui. Então vamos agora falar
de herdeiro, herança e reino. Por que é que Deus usou essas palavras? Herdeiro, herança e reino. Porque são coisas daqui, são coisas que nós compreendemos. Ele fala nessas coisas como uma forma, Deus fala nessas coisas de herdeiro, herança e reino, como uma forma de nos mostrar que vai nos recompensar pela nossa obediência e esforço para vencer o pecado desta vida. Deus não está de brincadeira. Deus não colocou, e nem mandou Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar, e nos deixar nesse mundo aqui, se não tivesse um propósito para a nossa vida. E Ele vai nos recompensar, nos dando essa herança, que eu vou já falar que tipo de herança é essa. Assim também como as coroas estão reservadas para aqueles, como recompensa pelo trabalho da obra. Então, o que é uma herança? Todos sabem o que é uma herança? Sabemos. Heranças são bens e direitos passados a uma ou mais pessoas por testamento. Herança é isso. O Novo Testamento, se você olhar, ele fala 45 vezes sobre herdeiro e herança. Por que eu digo isso? Porque eu fui pesquisar. Quando me veio essa palavra, eu fui olhar tudo que tinha sobre herança. 45 vezes o Novo Testamento fala de herança e herdeiro. A palavra herdeiro está ligada à filiação. A palavra herdeiro está ligada à filiação. Todos nós sabemos que quando morre uma pessoa bem rica, ela bem, você não é muito rico que tem por aí, aparece filho de todo jeito para receber. Aparece filho, você vê pela televisão aí, aparece filho, já vi um caso, que apareceu um filho da idade que morreu. Eu digo, vai ser um milagre maior que o de Jesus, porque Jesus nasceu de uma virgem. Esse camarada, no dia que ele nasceu, ele fez um filho. E milagre grande é esse. Interessante, irmão, mas deixa eu te falar. Então, o herdeiro, ele está ligado à filiação. E interessante que essa questão da filiação acontece primeiro com Jesus. Se Jesus era Deus, ele não podia ser herdeiro, mas a Bíblia coloca ele como herdeiro. Viu? A condição de Jesus, ele sendo Deus, ele não podia ser Deus, mas ele é visto como herdeiro, em virtude de ser filho. Veja lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo. Então, Jesus, ele apesar de ser Deus, ele é também herdeiro. Na palavra também dos lavradores maus, aquela palavra que eu não vou descrever aqui, porque isso não é o caso, mas lá também aparece a figura do herdeiro, certo? E a herança? E a herança? A herança, no sentido espiritual, é o reino de Deus. A herança aqui para nós é o reino de Deus. E esse reino de Deus, essa herança, ela apresenta dois aspectos. Um aspecto presente, que é esse aspecto do nosso tempo até hoje, e um aspecto futuro. Lembra-se que eu estou falando aqui no sentido espiritual. O reino de Deus, ele foi implantado aqui na terra por Jesus. Mas o reino de Deus, aqui na terra, ele não é um lugar. Não é um lugar, não está, porque o povo de Israel achava que Deus, restaurando aquela pergunta que eles fizeram antes de Jesus subir, restaurará o reino a Israel agora, pensando que Deus ia colocar um rei e ia reinar em Jerusalém. Não, o reinar de Jerusalém vai ser no milênio ainda. Então, o reino não está em nenhum lugar específico, mas aonde estiver uma igreja, na qual o fundamento é Cristo, conforme está aqui no Evangelho, aonde estiver uma igreja assim,
ali haverá a manifestação do reino de Deus. Então veja, irmãos, a nossa responsabilidade de manifestar a esse mundo que está aí fora ao reino de Deus. Manifestar o reino de Deus através dos crentes fiéis. Porque o crente que não é fiel, que não está nem aí, ele não vai mostrar o reino de Deus, ele vai fazer vergonha para o reino de Deus. Né? Então nós concluímos que o reino de Deus está realmente, verdadeiramente implantado aqui. O reino de Deus, ele está implantado nos nossos corações, nas pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador e vê o Espírito morar dentro dele e há uma mudança na vida deles. Então o reino de Deus está aqui para que a gente mostre ao mundo que nós fomos transformados. Aí sim, a igreja deve se preocupar em mostrar ao mundo que o reino de Deus está dentro de nós. Então essas pessoas assim convertidas são representantes do reino aqui na terra. Nós somos representando o reino, né? Estamos aqui reunidos hoje porque viemos aqui para adorar ao Senhor, mas durante a semana cada um vai para o seu lugar. Um vai para a faculdade, outro vai para muitos vão para o trabalho, né? E cada um, lembre-se, irmão, você está aqui representando o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Assuma a sua posição, porque isso aí está ficando banalizado no dia de hoje. Primeiro, os crentes foram chamados de protestantes. Protestante aparecia demais, porque era aquele camarada, como é que diz assim, ele era radical, né? Na sociedade antigamente. Aí foi mudando esse nome. Hoje nós somos evangélicos. Aí pronto, bacana, né? Chamaram de crente, chamaram de protestante, evangélico. Todo mundo quer ser evangélico, né? Está muito bom aí, está na mídia, é uma coisa maravilhosa. Mas também caiu dentro de cada um aquela capacidade de dizer: não, eu sou evangélico porque eu creio na palavra, e ele demonstra que realmente é uma pessoa transformada pelo evangelho. Muitas vezes a pessoa é evangélica só para dizer aí, está aí, certo? Então, o reino de Deus, ele vai aparecer aí, ele vai aparecer no meio deste mundo aí, através de nós. O mundo é hostil, o mundo é imundo, o mundo é pecaminoso, o mundo é violento, mas nós não somos violentos. Nós não estamos convivendo com o pecado. Nós não somos pessoas hostis. Quando a pessoa vem com hostilidade, você vai com amor para ele. É diferente, é para ser diferente mesmo. Eu me lembro, o Valéria já contou um testemunho aqui, algumas vezes vocês contou, mas aconteceu com a gente uma vez. Lá onde a gente mora, no Alecrim, dentro da nossa casa, pessoal, então veio uma pessoa morar, nossa vizinha, o vizinho veio, uma pessoa alugou a casa, e ali a gente cria uns gatinhos, né? Quando ela gosta muito de gato, a gente cria uns gatinhos. E aí a mulher vizinha, logo que chegou lá em casa, bateu na porta, a Valéria veio, a mulher vinha, irmãos, com uma tralhadora, com um vaso, com tudo, porque o jeito que ela vinha para acabar mesmo. Porque disse que os nossos gatos estavam acabando com o telhado dela. Valéria chegou assim, porque quando ela sabe a palavra branda, né? A palavra camufurou, né? E Valéria chegou aqui ali, na nossa porta assim. A Valéria pensou um pouquinho, não, pessoal, né? Aí foi com a palavra branda, sabe? E falou: talvez seja assim como você está pensando, né? Mas, irmãos, se não fosse crente, ela abre a porta e dá um murro, irmãos. Né? Mas sendo crente, você, não é por ali, não é por esse lado. Por quê? Porque a gente é representante do reino e a gente foi transformado. Não pode, irmãos, agir como o mundo. Certo? Então o reino de Deus é manifestado dessa maneira. Porque ele está implantado dentro do nosso coração. Essa é uma das manifestações do reino de Deus. A outra manifestação do reino de Deus é a manifestação externa, mas existe uma manifestação interna, que aí cada um de vocês tem que ser. Existe uma manifestação interna do reino de Deus dentro de cada um de nós. Qual é o crente, irmãos, que não sente a alegria da sua salvação? Isso é uma coisa pessoal, né? Mas nós sabemos que cada crente tem essa alegria dentro do seu coração.
Nós sabemos isso. Qual é o crente, irmãos, que não experimenta paz na alma e no espírito? Pode estar acontecendo o que acontecer, mas a gente tem paz. Tem paz aqui dentro. Toda agitação que ela mundo, a gente se deita e dorme e ela fala em paz. Isso é o reino de Deus dentro da nossa vida, né? Qual é o crente que não se sente feliz da presença do Espírito Santo, irmãos? Muitas vezes a gente já vem para a igreja, né, já pensando, né, de receber aquela palavra, né, aquela coisa maravilhosa, né, que nos conduz à presença do Espírito Santo. E a gente, você às vezes está com os olhos fechados, mas você está alegre, o seu coração está feliz, está alegre, viu? Isso aí é a manifestação do reino dentro de nós. Qual é o crente, irmãos, que não tem um amor inexplicável pela palavra de Deus? Se for crente verdadeiro, ele tem um amor por essa palavra, irmãos. E quando a pessoa não sabe ler, ele tem amor pelo próprio livro. Ele não sabe ler, mas ele anda com o livro, né? Ele anda com a Bíblia, o maior carinho do mundo. Tanto que a gente é conhecido por isso, né? É aquele carinho que a gente tem, a palavra de Deus. Não chega a ser uma idolatria, não. É uma coisa maravilhosa, porque você sabe que aqui está a palavra de Deus. A gente sabe também, irmãos, que em muitos lugares fazem monumento à Bíblia, né? Não sei se aqui parece que para mim tem. E Natal fizeram às vezes um monumento à Bíblia. Então, mas isso é uma coisa que ocorre dentro de nós, né? Esse amor pela palavra de Deus. O crente verdadeiro tem um maior amor pela Bíblia. Tudo isso, irmãos, é a manifestação do reino de Deus comunicado ao nosso espírito. Por quem? Pelo Espírito Santo que está aqui dentro da gente. Não diz em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus? O Espírito Santo está toda vez dizendo: você é filho de Deus, Pedro. Você é filho de Deus. Testifica, quando diz testifica, que não é uma palavra, mas você sente, né? É aquela transmissão de Espírito para Espírito. E a gente se sente como filho de Deus. Outro aspecto do reino de Deus dentro de nós, sabe o que são, irmãos? Os dons espirituais. Os dons espirituais. De onde vemos tanta capacidade que a gente vê nesses pregadores, que a gente conhece por aí? Tanta capacidade de pessoas que louvam ao Senhor, ensinam, pessoas que impõem a mão, como Jesus manda na sua palavra, sobre os enfermos e cura, expulsa demônios. Tem pessoas, irmãos, que são ousados em pregar o evangelho na rua e evangelizar. De onde vem isso? É porque dentro dele está o reino de Deus, está dentro dele, ele quer colocar para fora isso aí, viu? Pessoas, irmãos, que eram violentas tornaram-se amorosas. Eu vi um testemunho de uma pessoa em um lugar que a gente esteve. Esse camarada era muito perigoso, esse foi perigoso mesmo, que acabava samba, via assim esse camarada. Esse camarada aceitou Jesus e eu conheci logo também que eu cheguei, eu estava em Brasília, e eu cheguei no interior do Paraíba, e esse camarada tinha aceitado Jesus em pouco tempo. Ele é açougueiro. E quando ele estava lá no mercado, uma vez, voltando tarde, aí sempre vem aquelas afrontas, né, de Satanás contra essas pessoas, né? Aí o camarada chegou e começou a xingar ele. Você é crente, né? Fulano agora é crente. Ia lá, mexia com ele, e ele alava com o bico, os caras olhando assim, e eles que alavam com o bico. E era uma faca, que ele era açougueiro, estava lá na mesa dele, né? Facas afiadíssimas que antigamente ele fazia curso bem antes de você nem falar, né? Muita facas. E o cara foi, o povo estava ali, foi quem tirou o cara. Rapaz, deixa aí, mas ele é crente. Deixa ele mexer com ele, mais. O que aconteceu com isso? É que ele foi transformado em Deus. É o reino de Deus que foi implantado na vida deste irmão, certo? Então, irmãos, este é o aspecto do reino de Deus no presente, que todos nós sentimos. E no futuro, que aspecto é esse?
Hebreus 9,15. Diz o quê? Veja bem. Diz assim: e por isso é mediador, falando de Jesus, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa de quê? Da herança eterna. E aí diz por quê? Porque diz que onde há um testamento, necessário que intervenha o quê? A morte do testador. Jesus já morreu? Se Jesus já morreu, então o testamento está valendo. Viu? O testamento está valendo. Então no futuro, Jesus é a nossa garantia. É uma das nossas garantias. Porque Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Romanos 8,16, vamos lá para a gente ver um pouquinho aí. Romanos 16. Estou falando aqui de herança, da nossa herança. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica para isso aqui, né? Vai 17. E se nós somos filhos, somos, lógico, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, Gálatas 4,7 esclarece mais um pouco. Gálatas 4,7 diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Cristo, Deus com Cristo. Então, irmãos, a palavra está dizendo, a palavra está nos orientando, a palavra está dizendo o que é, como devemos crer na nossa herança. Se é certo que somos filhos de Deus, então somos herdeiros com Cristo. Agora, a coisa mais extraordinária, eu vou dizer para você agora aqui. A coisa mais extraordinária que existe no plano da salvação está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Quer ver? Veja lá. Essa eu acho extraordinária. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e evangelho da vossa salvação, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo na promessa, o qual é o penhor de quê? Da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor e sua glória. Veja que maravilha, irmãos. Jesus nos salva, nós ficamos nesse mundo, então, para garantir a nossa salvação, por parte de Deus, nós recebemos o quê? O selo. Nós recebemos o selo. Nada mais, nada menos do que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos sela como propriedade dele. Nós temos um selo. Não lembra daquele hino? Nós temos a marca da promessa. Ele me fez. Nós temos a marca da promessa. A marca da promessa é o Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa ser conscientizado disso, irmão. A gente precisa viver isso, irmão. Porque Deus nos deu uma garantia, irmãos, que você, quando você morrer, se você for fiel, você recebe a herança que está preparada. Aleluia, Deus. Aleluia, maravilhosíssimo, irmãos. Agora, em toda herança, irmãos, há uma descrição dos bens que o testador deixou, né? Toda herança tem alocatório. E o que é que consta da nossa herança? Será que Jesus deixou alguma coisa escrita? Deixou aqui. Tem muita coisa. Vou pesquisar para ver. O que é que Jesus deixou? A nossa herança, ela consta, sabe de quê? De glória. Primeira coisa,
glória. Romanos 8, 17 e 18 que eu acabei de ler. Nosso corpo, irmão, será glorificado como o de Cristo quando Ele ressuscitou. É a primeira coisa que acontece quando a gente recebeu a nossa herança vai começar com a glória. A glória de Jesus, a glória que Jesus se despojou naquele dia, que Ele veio aqui para a terra para ser homem, essa mesma glória a gente está recebendo. A glória dele igualzinha a Ele. A glória que Jesus tem é a mesma glória que a gente vai ter. Filipenses 3 e 21, ela diz lá em Filipenses 3 e 21, você pode olhar lá, que Jesus é quem vai transformar o nosso corpo abatido em glorioso. É Ele que vai transformar nosso corpo. Tudo isso, irmãos, é para a nossa alegria. É uma coisa diferente, né, irmãos? Eu não estou prometendo aqui carro, casa, e fazendo uma zoada, e pulando. Não, eu estou ensinando aqui a palavra, para que a gente, com os pés no chão, a gente saiba ser crente. A gente saiba o que é que nós temos sendo crente. Qual é o nosso direito sendo crente? Então, lá em Filipenses 3:21, Jesus vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. É muita coisa. É a palavra que diz, e eu creio, né, irmãos? A Bíblia tem duas coisas, só para você saber o que é corpo glorioso, dá uma ideia, né? Em duas vezes a Bíblia fala, dá uma ideia do que é corpo glorioso. Sabe qual é a primeira? É quando Jesus, todo mundo conhece que Jesus se transfigurou. Aquela transfiguração de Jesus aqui, né? Jesus mostrou uma parte da glória dele. Lembra-se, quando Moisés subiu ao monte e ele se encontrava com Deus, o que é que acontecia? Ele ficava com o rosto resplandecente. É tanto que ele cobria, quando ele dizia, cobria. Viu? Aí Jesus também, quando se transfigurou, ele ficou resplandecente. Diz a palavra de Deus ali. Isso aí é o corpo glorioso. Só para dar uma ideia, Jesus faz um espírito da palavra que é maravilhoso. Porque tem tanta coisa que Deus mostra a gente, e a gente não merece, mas Deus mostra. Outra coisa que mostra que é um corpo glorioso é que quando Jesus ressuscitou, como é que ele aparecia no meio das pessoas? Ele atravessava as paredes, atravessava as portas. Só o corpo glorioso pode fazer isso. Viu? Então nós vamos ter esse corpo glorioso, irmãos, que é uma bênção, está na nossa herança. Paulo, quando recebeu no capítulo 4, versículo 1 de Filipenses, quando ele recebeu essa revelação extraordinária sobre a nossa herança, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 1 de Filipenses, que nós devemos estar firmes no Senhor. Nós devemos dar importância à nossa salvação. Devemos estar firmes no Senhor, que deve hoje terminar. Então, esse corpo, vamos só essa palavra aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 54, nós vamos encontrar, né, Paulo falando, que esse corpo do velho homem, esse corpo do velho homem do pecado, né, propenso à enfermidade, canseira, fome, sede, ele receberá uma transformação instantânea e se tornará o que? Incorruptível. Por isso que a gente diz que o crente não morre, porque se ele estiver na cova, né, se ele tiver morrido, logo em seguida ele volta já com o corpo incorruptível. É milagre de Deus que vai acontecer, né? E imortal também. Então, essa é uma das coisas que acontece, né? E Paulo volta a recomendar no versículo 58 de 2 Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Você quer ver mais coisas sobre a nossa herança? Veja em Apocalipse 20, 4 e 6, que aqui tem, será que tem alguma coisa para a gente aí? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6, diz assim: e vi tronos, de 4 e 6, aliás, 4 e 6, e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degorados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e
não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eu quero pegar essa parte aqui. Nós vamos reinar, irmãos, com ele 1000 anos. Quando Jesus vier para reinar, se você for fiel, se você tiver coragem de vencer o pecado, de ter coragem na sua faculdade, lá no seu, mostrar que você realmente é crente, né? E Deus está olhando se a gente é crente mesmo, né? Você for fiel, então quando Jesus vier reinar, você vem com ele. Você vai reinar sobre Israel, você vai reinar sobre as nações, diz no livro de Apocalipse. Nós vamos reinar sobre as nações, viu? Apocalipse 3:21 diz, é uma coisa interessante aqui, não sei se você quer essa recompensa. 3:21 diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente aonde? Comigo no meu trono. Irmão, será que isso é pouca coisa? Eu não sento nem na cadeira do pastor. Ninguém senta nem na cadeira do pastor. Senta. Com respeito ao pastor, eu disse, pastor. Pelo menos eu fui ensinado a isso, né? Mas Jesus disse aqui, vem cá, meu filho. Senta ali no meu trono. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Está na nossa herança, sentar no trono de Jesus. Se a gente tiver isso como nossa esperança, se nós tivermos isso, né, a gente vai vencer esse mundo ruim, irmãos. A herança ainda inclui uma cidade celestial, um novo céu e uma nova terra, a árvore da vida. Você vai ver a árvore da vida, que era lá no Jardim do Éden, você vai ver, né? Você vai receber coroa. Você vai comer, o Apocalipse também diz que você vai comer do maná escondido, né? Você vai saber o seu novo nome, aqui é Petrolina, lá não sei, mas lá aqui vai ter meu novo nome, viu, irmãos? E se você ainda duvida do que eu estou dizendo, veja o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que ele diz que nós somos gerados de novo para uma herança incorruptível, incontaminada, guardada no céu para nós. Não é para o povo do mundo não, e nem para o crente que não é fiel não. É para o crente que é fiel. Essa coroa, essa herança está guardada para nós, irmãos, viu? E como é que nós vamos receber? Sendo fiel, dando prioridade a Deus, né? Renovando a nossa vida. O pastor Nunes falou aqui que aqueles que receberam a palavra vão renovar a vida a partir de hoje, né? Vamos renovar a nossa vida. Não vou me alongar mais, mas você lê capítulo 4 e 5 de Efésios. Lê capítulo 4 e 5 de Efésios. E se você puder transformar a sua vida como está ali, eu tenho certeza que você está candidato a receber o reino dos céus. Amém, irmãos? Amém. Então, esta palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir na igreja. Há um reino preparado para nós. Nós somos herdeiros deste reino. E para isso, nós precisamos que a gente seja fiel a Deus, que a gente sirva a Ele com fidelidade, que a gente sirva a Ele com alegria, e não somente pensando em receber as coisas aqui na terra. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.